Louvado seja o Senhor. O tema dessa semana é servir como sacerdote o Evangelho de Deus. E está registrado em Romanos capítulo 15, versículo 15 e 16, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. O objetivo principal dessa semana é mostrar que a salvação de Deus produz em nós o nosso serviço e que esse nosso serviço, realizado no Espírito, ele vai produzir mais salvação, tanto em nós como nas outras pessoas. Então, da segunda até o domingo, nós vamos ver vários pontos muito importantes sobre a maneira de servirmos a Deus, como devemos servir a Deus. E a primeira coisa que nós devemos ter consciência é de que a quem nós pertencemos. Como eu posso servir se primeiro eu não saber a quem eu pertenço? Então, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, é registrado o seguinte, 6, versículo 20, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amados irmãos, o apóstolo Paulo tinha uma consciência clara de que ele foi comprado por Deus. Nós também devemos ter a mesma percepção, que nós fomos comprados por ele e que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Então, uma vez que nós não pertencemos a nós, pertencemos a Deus, nós estamos aqui para servir a Deus e principalmente glorificar a Deus no nosso corpo. Há um versículo, há uma ordem, aliás, estabelecida em Atos capítulo 27, versículo 23, que mostra que antes de servir é fundamental que saibamos a quem nós pertencemos. Atos 27, 23 diz o seguinte: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Paulo aqui mostra claramente que ele tinha uma percepção de quem ele era. Aqui diz, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Ou seja, nós precisamos saber, primeiramente, de quem nós somos, para depois poder servir a Deus. E quando servir a Deus, nós precisamos servir no Espírito. Romanos 1,9, parte A, Paulo fala, Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho. Paulo não servia de qualquer maneira. Paulo não servia na sua alma. Paulo não servia de acordo com a sua vontade. Paulo servia no Espírito. Nós precisamos aprender, irmãos, a servir a Deus no Espírito. Na parte inicial da segunda-feira, na página 23, diz o seguinte: por intermédio do operar da lei do Espírito da vida que estudamos nas semanas anteriores, ocorre uma mudança em nossa pessoa e principalmente em nosso viver, que se torna a manifestação da santificação que está transformando o nosso interior. Quanto mais esse processo ocorre em nós, mais amamos e servimos o Senhor. Ou seja, quanto mais eu vivo no Espírito, quanto mais o Espírito de Deus opera em mim, mais eu sou santificado. E quanto mais eu sou santificado, mais eu amo o Senhor, mais eu sirvo o Senhor. Por isso, irmãos, é importante nós vivermos na presença do Senhor. Nós temos uma vida de oração. Nós,
pelo tempo todo, ou seja, nós o tempo todo invocarmos o nome do Senhor. Como é importante nós estarmos no Espírito para poder servir o Senhor. Então, primeiro ponto é que nós devemos saber a quem nós pertencemos. E a partir daí, dar toda a nossa vida para servir o Senhor no nosso espírito. Na segunda-feira, ou melhor, na terça-feira, fala sobre servir a Deus é adorá-lo. Diz que servir a Deus é adorá-lo. A primeira menção que a Bíblia nos mostra sobre adoração está no capítulo 22 do livro de Gênesis. Ali fala da história de Abraão. Mostra que Deus pediu que Abraão oferecesse seu próprio filho, seu único filho, como sacrifício. E Abraão obedeceu e levou o seu filho Isaque para ser oferecido como sacrifício a Deus. Então isso mostra que quando nós oferecemos um sacrifício a Deus, quando nós servimos a Deus, nós estamos, na verdade, adorando a Deus. Portanto, na igreja, quando nós estamos ali servindo em qualquer serviço, seja na literatura, seja na recepção, seja na música ou em qualquer outro serviço, na verdade, nós não estamos meramente fazendo algumas atividades, algumas ações. Nós estamos servindo a Deus e, consequentemente, nós estamos adorando a Ele. Isso é maravilhoso. Aqui, na página 26, diz que alguns se limitam a servir apenas naquelas atividades que apreciam desempenhar. Ou seja, eu vou servir a Deus aqui nesse serviço porque aqui eu gosto de servir. É aqui que eu gosto. Naquele serviço que os irmãos queriam me colocar, eu não aprecio muito aquele serviço, não tenho muito sentimento de servir ali. Então, isso mostra que, na verdade, nós estamos servindo como voluntários. Estamos servindo naquilo que nós desejamos servir, naquilo que nós gostamos. Mas Deus, através dos irmãos na igreja, quer levar você a servir muitas vezes em um determinado lugar, em determinado serviço, que você não aprecia, que você não gosta. E é ali que Deus vai trabalhar em você, é ali que você vai se oferecer a Deus como sacrifício. E isso é adorar a Deus. Por isso eu quero encorajar você, amado irmão, amada irmã, a se dar pelo Senhor e estar disposto, estar ali aberto a servir na igreja em qualquer serviço. Isso vai fazer com que você cresça mais em vida. Na quarta-feira, fala sobre servir em espírito e com consciência pura. Ou seja, aqui mostra mais um item. Não apenas eu devo servir a Deus no espírito, mas também como é que está a minha consciência? Como é que está a minha vida? Como é que está a minha santificação? Como é que está o meu viver? Está relacionado com o pecado? Está relacionado com o mundo? Ou seja, se nós, na igreja, estivermos envolvidos com o mundo, envolvidos com o pecado, nossa consciência irá ficar manchada. Nossa consciência irá nos acusar. Logo, nós não teremos um serviço adequado diante do Senhor. Portanto, irmãos, nós devemos atentar não apenas para servir a Deus no Espírito, mas também cuidar da nossa consciência. Porque se a nossa consciência não estiver adequada, nosso serviço será prejudicado. É muito importante que nós possamos seguir na igreja, buscando cada vez mais o Senhor, a sua presença, a sua palavra, sendo lavados o tempo todo, para que nós possamos estar numa condição adequada para servir o Senhor. Nós não podemos servir a Deus em qualquer condição. Aqui diz, na página 28, outro aspecto importante da condição do serviço de Paulo é que ele servia com a consciência pura. Significa que ele sabia
que se tratava de um serviço santo e que não podia realizá-lo de qualquer maneira, porque a igreja é santa e o nosso serviço também deve ser santo. Olha só, irmãos, nós não estamos brincando de vida da igreja. Nós não estamos simplesmente exercendo uma atividade na igreja. Nós estamos servindo ao Senhor, o Deus Santo, e nós estamos servindo uma igreja santa, uma igreja que foi regenerada pelo Senhor. Portanto, não podemos realizar nosso serviço de qualquer maneira, mas com muito temor e muito tremor diante do Senhor. Manter nossa consciência pura diante de Deus para poder servir a Ele da melhor maneira possível. Chegamos na quinta-feira e diz que é o Espírito que nos capacita a servir. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5b e o 6, Paulo diz assim: a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo tinha clareza de que ele não servia mais no Velho Testamento, não servia mais de acordo com a lei, não era mais de acordo com o seu esforço próprio, mas que a sua suficiência vinha de Deus. Irmãos, isso é muito importante para nós, saber que, como o próprio Senhor disse em João, no Evangelho de João, sem mim nada podeis fazer. Paulo tinha essa consciência. Ele sabia que uma vez que estava servindo a Deus no Novo Testamento, Deus o habilitou para ser um ministro de uma nova aliança. E não era ministro da letra, mas do Espírito. Portanto, a sua suficiência vinha de Deus. A nossa suficiência precisa também vir de Deus. Nós precisamos depender de Deus em todas as coisas, principalmente no nosso serviço. E aqui diz que, ainda na página 30, nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Ou seja, irmãos, se nós recebemos a graça, não vamos deixar que essa graça seja vã. Não vamos receber essa graça em vão, vamos trabalhar no Espírito para que essa graça possa nos capacitar ainda mais. Ou seja, quanto mais eu sirvo a Deus no Espírito, mais eu recebo graça. E quanto mais eu recebo graça, mais eu sirvo a Deus no Espírito. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10 diz: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo aqui parece que ele está se gabando, né? Não, eu trabalhei muito mais do que todos eles, mas ele fala, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo era um apóstolo que dependia da graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Aqui na página 31 diz, Paulo confirma mais uma vez esse princípio. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Isso está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, parte A. Aqui, novamente vemos a correlação entre a graça que ele recebia e o que ele realizava. Então, tudo que Paulo fazia, todo o seu serviço era baseado na graça de Deus, era o suprimento da graça de Deus em Paulo que levava ele a servir o Senhor. Aqui diz assim, na página 32, o Senhor também espera que não recebamos a sua graça em vão, mesmo que exista um grande número de irmãos e de irmãs na igreja onde nos congregamos, não podemos nos acomodar escondendo-nos na multidão. Ou seja, é fácil para nós
numa igreja onde tem muitos irmãos, nós nos escondemos e nós ficarmos ali apenas para escutar mensagens, cantar hinos, né, louvar a Deus, servir a Deus dessa forma. Então, mas Deus quer trabalhar em você para que você possa avançar mais, para que você possa servir a Deus ali, servindo a igreja, servindo outros irmãos. E aí, eu quero dizer para você, amado irmão, amada irmã, que na igreja tem muito serviço. Na igreja não pode ficar ninguém desempregado. Todos nós temos lugar para servir a Deus na igreja. Portanto, uma vez que você recebeu a graça de Deus, que você está recebendo essa graça, não deixe que essa graça se torne vã, porque Deus te capacitou com graça para que você possa servir aos outros. E quando nós servimos, nós crescemos em vida, nós somos mais aperfeiçoados. É muito importante, irmãos, que se você não tem ainda um serviço na igreja, você seja encorajado, através dessa mensagem, a buscar um serviço e servir mais o Senhor. No sábado, temos ministros pela graça. Esse ponto aqui é maravilhoso, porque mostra que agora nós não apenas recebemos a graça, nós não apenas servimos agora a Deus na igreja, através da graça que nós recebemos, mas agora nós somos ministros da graça, ou seja, nós precisamos levar essa graça a outras pessoas. A graça que recebemos da parte de Deus não deve tornar-se vã em nós, ou seja, deve produzir em nós um viver que o expresse e influencie outras pessoas, levando-as ao Senhor. Nós precisamos agora pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, levando que essa graça que nós recebemos para outras pessoas. Ou seja, o Evangelho que nós recebemos não deve ficar apenas conosco. Nós precisamos agora pensar nas outras pessoas. Deus tem uma necessidade muito grande, irmãos, que é que esse Evangelho, essa boa nova da salvação, alcance também outras pessoas. Um dia o Evangelho nos alcançou. Nós vivíamos nas trevas, servindo à vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, mas um dia a graça de Deus, a misericórdia de Deus nos alcançou, porque alguém se dispôs a pregar o Evangelho para nós. Portanto, assim como algumas pessoas vieram e pregaram o Evangelho para nós e cuidaram de nós, nós também precisamos ter o mesmo sentimento para com os outros e levar esse Evangelho também a outras pessoas. Na página 34 diz que todos possamos servir a Deus como um sacerdote, dispensando o Evangelho a nossos amigos, vizinhos, parentes. Ao receberem a graça por meio de nós, serão salvos e santificados, tornando-se uma oferta aceitável que podemos levar para Deus. Irmãos, ao nosso redor, se nós olharmos, nós vamos perceber que há muitas pessoas que ainda não receberam o Senhor, que há muitas pessoas que ainda não foram salvas. Se você for olhar, você vai perceber que existem muitos vizinhos nossos, muitos parentes nossos, muitos amigos nossos, colegas de classe, colegas de universidade, colegas de trabalho, que ainda não receberam a salvação e que precisam de Deus. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar calados, de braços cruzados, com a boca fechada, não vamos levar essa graça para as pessoas? Nós precisamos abrir a nossa boca para que Deus possa falar por nosso intermédio, levando graça às pessoas para salvar as pessoas. Deus quer salvar todos os homens, mas Deus precisa que nós semeemos a palavra dele. Irmãos, não cabe a nós salvar as pessoas, cabe a Deus, mas cabe a nós semearmos a palavra dele. Em todo lugar, por onde nós andarmos, nós devemos levar a semente do Evangelho. Isso é ministrar graça aos outros. Por fim, nós chegamos no domingo. E aqui fala sobre, aqui diz que a salvação produz serviço e o serviço produz salvação.
Olha só o que diz aqui 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servi uns aos outros. Eu vou ler para vocês aqui a página 35. Primeiro parágrafo diz assim: tudo o que temos desfrutado da parte de Deus por meio de sua palavra e de seu Espírito, seja em nossa comunhão pessoal com Ele, seja nos ajuntamentos com os outros irmãos e irmãs em Cristo, é a graça de Deus sendo-nos transmitida. O Senhor tem expectativa a respeito dessa graça que recebemos dele. Contudo, se não conseguirmos produzir frutos a partir dessa graça, fica evidente que ainda não sabemos servir adequadamente e cometemos erros nos fundamentos que foram lançados no início dessa semana. A graça nunca avançará baseada em voluntários. Contudo, se nela houver servo de Deus, seguirá adiante. Aqui, no domingo, fala de servirmos ao Senhor também com nossas riquezas materiais. Aí na página 35 diz: os santos da Macedônia são um modelo para nós, pois rogaram para receber a graça de ofertar seus bens materiais aos irmãos necessitados, e por sua causa Deus foi glorificado. Eles não receberam a graça de Deus em vão. Isso mostra, irmãos, que ofertar também é graça. Ou seja, as igrejas da Macedônia, elas se associaram com o apóstolo Paulo na questão da propagação do Evangelho. E aqui é um forte encorajamento para nós, para que nós também possamos nos associar na propagação do Evangelho. Aqui diz que muitos ministros, muitos missionários foram enviados por Deus para realizar a obra de pregação do Evangelho em várias cidades, em vários países. E qual tem sido o nosso sentimento para com esses irmãos que deixaram seus trabalhos, seus empregos, deixaram suas coisas, a cidade onde moravam, tudo isso, e foram para outros países e outras cidades para pregar o Evangelho. Realmente isso nos encoraja muito. As igrejas da Macedônia, elas eram igrejas realmente que davam sua vida pelo Evangelho, e até o apóstolo Paulo diz que em profunda pobreza eles buscaram, eles pediram, rogaram a Paulo a graça de poder participar da assistência aos santos. Portanto, irmãos, aqui no domingo, essa mensagem termina com esse forte encorajamento, mostrando que ofertar também é graça, também é um serviço de assistência aos santos, e que nós precisamos levar o nosso encargo, nossas ofertas para outras cidades, outros países serem alcançados. Eu quero terminar falando aquilo que eu comecei dizendo no início, que a salvação de Deus produz em nós o serviço de Deus. E que nós, quando servimos a Deus no nosso espírito, na graça que Deus nos deu, nós crescemos em vida, ganhamos mais salvação e levamos salvação também para outras pessoas, para nossa família, para nossos vizinhos, nossos parentes, e também cooperamos para que os nossos irmãos que estão dando sua vida pelo Evangelho e que estão em outras cidades, em outros estados e outros países, também sejam encorajados e sejam supridos pelos nossos recursos materiais, pelas nossas ofertas, que também é um serviço ao Senhor. Irmãos, que nós sejamos encorajados através dessa mensagem a buscar servir mais a Deus em nosso espírito,
Assim, nós cresceremos mais e nós vamos buscar mais o Senhor